Para cada tópico, assim, em relação com a pergunta, você vai ter um tipo de estudo. Eu falei isso que você falou, ensaio clínico aleatório e revisão sistemática, porque o fisioterapeuta, e vocês vão aprender isso, lida muito com o tratamento. A disciplina chama-se Pesquisa Científica 1, é no segundo semestre do primeiro ano. Meu nome é Jefferson Cardoso, sou fisioterapeuta. A disciplina em si, ela vai tratar do começo ao fim, esse slide aqui, chamado de algoritmo pesquisador. Na verdade, nem é do pesquisador, na verdade é o algoritmo da ciência, como que a ciência, como ela vai se desenvolvendo. Toda pesquisa científica, ela começa com a formulação de uma pergunta. Ela pode ser também chamada de uma formulação de uma hipótese, pode ser, os objetivos podem ser traçados, mas no fundo, alguém tem alguma inquietação em responder uma determinada pergunta. Mas pode vir com outros nomes, como por exemplo, como eu acabei de dizer, hipótese ou objetivos. Independente se você está falando qual é a sua hipótese, quais são os objetivos, qual é a sua pergunta, o importante é que isso tenha uma relação direta com a área que você atua. No caso da fisioterapia, o objeto de estudo, eu vejo como dois, assim, o movimento humano e a função. Né? Guardem isso, movimento humano e função. Você não tem como escapar desse objeto de estudo. Ora, o movimento humano, que pode ser entendido como aspecto mais geral, como marcha, por exemplo, andar, como fazer um gesto com os braços, com os membros superiores. Então, é um movimento humano. Ou em relação à função. Então, o que o déficit desse movimento humano causa para a pessoa, consequentemente, vai acabar limitando nas suas atividades de vida diária, por exemplo. Então, a fisioterapia e o seu objeto tem que ter uma combinação para você não se perder sobre o que é a ciência para você, enquanto um aluno de primeiro ano que vai avançar para o segundo, para o último, e para se avançar como profissional, e você vai ter que ter esses objetos de estudo claros na sua cabeça em relação ao movimento humano, em relação à função. Um exemplo da função é a capacidade que a pessoa tem, não só se locomover dentro de casa, mas como que ela consegue fazer essas atividades ali, como cozinhar, como limpar. São coisas assim que as pessoas vão estar sempre apontando quando você faz uma avaliação. Tudo bem? Espero que tenha entendido isso. A formulação da pergunta, dentro da fisioterapia, ela vai ter essa conotação. Tem uma terceira conotação aí, que se chama dor. Então, o fisioterapeuta ele vai trabalhar ora com o movimento humano, ora com a função ou as suas disfunções, e, consequentemente, vai aparecer uma palavra aí chamada dor. Se eu fosse descrever o objeto de estudo do fisioterapeuta, hoje eu descreveria nesses 3 itens, nesses 3 pontos. E, óbvio, um quarto item aí também, que se chama respirar, né? Respiração. Então, aumentaria aí para o objeto de estudo e a formulação de pergunta com esses 4 itens: movimento humano, função, dor e a importância da respiração. Eu não sei se vocês, no primeiro semestre, leram alguma pesquisa, já leram alguma pesquisa do que os fisioterapeutas fazem, do que eles publicam, tanto no Brasil como fora, para vocês terem uma noção do como é feita pesquisa por fisioterapeutas brasileiros. Então, precisamos de uma pergunta. A pergunta é sempre nossa inquietude, é sempre o nosso ponto de início para qualquer levantamento, para qualquer busca de informação. E aí, após a pergunta, nós precisamos ter em mente que nós vamos ter um conjunto de procedimentos que
óbvio que a ciência aceita, que a ciência endossa, para ver se a gente consegue, de fato, responder essa pergunta. Para a gente executar alguns procedimentos para a gente responder essa pergunta, a gente precisa saber o seguinte: essa pergunta que a gente está fazendo, ela é relevante? Será que não tem nenhuma outra pessoa que já executou essa pergunta? O que a literatura tem dito sobre esse determinado assunto? Então, a gente precisa construir um método para responder essa pergunta. Mas nesse meio tempo, ou no meio disso, nós temos que fazer as nossas buscas em base de dados. Busca significa, será que tem algum autor que já respondeu essa pergunta? Ou que já respondeu, mas deixou lacuna? Ou que nunca respondeu? Óbvio que se você elaborar uma pergunta com algum professor que vai te orientar e essa pergunta nunca foi respondida, você está diante de uma pedra preciosa, concorda? Então, é algo inédito, é algo extremamente importante. Mas dentro do que os fisioterapeutas brasileiros e internacionais e os professores de vocês acabam estudando, provavelmente são perguntas que estão sendo melhoradas, são perguntas que a gente vai executar novamente para confirmar ou para refutar, ou são perguntas que têm algumas lacunas que ainda precisam ser respondidas. Então, essa ideia, essa etapa de você fazer busca especificamente em bases de dados, é que faz com que a ciência gire de uma maneira bem interessante. Só que, e que você não fique gastando tempo e dinheiro com coisas que já foram respondidas ou que já está bem estabelecido na literatura. Estratégia significa que cada base de dados ela vai ter um jeito de eu fazer essa busca. Então, buscar textos em locais específicos, chamados de base de dados, eu preciso colocar palavras ou descritores de forma correta. Você conhece bases de dados? Acho que como exemplo o site da CAPES. Isso, beleza. CAPES pertence ao governo, é uma instituição que cuida da pós-graduação do Brasil, e uma das funções da CAPES, além de cuidar do mestrado e doutorado no país, e de bolsas, e de projetos, de financiamento da pós-graduação, outra função lá da CAPES, Thaís, ela compra algumas bases de dados e coloca lá no seu portal. Ou seja, universidades que pagam esse consórcio têm acesso direto lá no Periódicos CAPES. Consequentemente, professores e alunos dessas universidades, geralmente estaduais e federais, têm acesso a esse portal. Lá dentro do portal existem as bases. Então, você acertou 50%. Tá ótimo. Por quê? Você disse, olha, eu já aprendi que dentro do portal da CAPES existem as bases de dados na qual eu estou mencionando aqui. E óbvio que nós vamos ter aula só disso, né? Social seria uma base de dados. Ótimo. Sim. Então, é uma base de dados nacional que foi criada para mostrar para o mundo como as revistas nacionais estão evoluindo. Aqui que o PubMed também e isso, o PubMed e uma coisa bem bacana que o PubMed, ele é gratuito. Então, eu não preciso ir no periódico da CAPES, nas bases, né, no portal, vamos chamar de portal, para não confundir CAPES. CAPES tem o portal lá. O portal da CAPES, porque no portal da CAPES só entram lá as bases que são pagas. E só entram lá os alunos e as universidades que pagam, consequentemente, o portal. Então, o PubMed é uma base americana, gratuita, e que é uma das primeiras coisas que eu oriento, os meus alunos que eu oriento, a irem.
Então, os alunos que fazem parte dos meus projetos, que fazem parte do meu grupo de pesquisa, é a primeira base que eles aprendem a procurar. É o PubMed. Uma por ser gratuita e outra por envolver inúmeros periódicos. São mais de 25 mil periódicos do planeta estão lá. Então, é um bom termômetro o PubMed e te ensina a fazer várias coisas, inclusive a como citar as referências, facilita para você receber alguma coisa e você escrever. Então, só para fechar aqui, busque em base de dados, você entrar em sites específicos, que são denominados bases de dados, e essas bases vão recuperar as informações para vocês. Para recuperar as informações que vocês querem, ou seja, os textos, os estudos, os artigos, eu preciso usar uma estratégia adequada para ocorrer isso aí. Muito bem. Bom, formulou, você está com uma ideinha bacana, inovadora, que te provoca, é de interesse do grupo que você está. Aí você já foi fazer a varredura na literatura para ver o que tem se falado sobre esse assunto. Você acha que tem uma lacuna ali que você consegue responder a sua pergunta. Acho que usou 5, 6, 7 bases de dados, pagas e não pagas, de várias maneiras, nacionais, internacionais, embora hoje todas sejam internacionais, mesmo as duas principais brasileiras, hoje elas têm características internacionais. E já está diante dos textos na mão, já começou a ler e já, como eu sempre falo para os alunos, já sentou a bunda na cadeira e está ralando. Tempo de bunda na cadeira ajuda você intelectualmente, mentalmente, a você evoluir, para você fazer o quê? Você construir um método, porque você vai precisar responder isso de alguma maneira. Né? Você tem que responder, você vai ter que executar algo que te ajude na resposta da pergunta. Tá bom? Então, eu vou para escrever meu método. Para cada tipo, guardem isso é uma coisa importante. Para cada tipo de pergunta, existe um tipo de pesquisa. Eu chamei aqui de pesquisa, de modelo de pesquisa clínica, que é o que mais interessa para a gente, o que mais coisas vocês fazem, né? Tem alunos de fisioterapia, poucos, mas tem, que vão até ao básico para fazer pesquisa básica. E aí lá as perguntas vão ser usando como método, não humanos, mas usando animais, modelos animais. Então, chamado de pesquisa básica. Esse modelo da pesquisa científica que eu dou para vocês, ele utiliza modelos humanos. Né? Então, por isso que eu estou chamando de modelo de pesquisa clínica ou tipos de estudo. Então, para cada pergunta, eu tenho um tipo de método e, consequentemente, um tipo de pesquisa. Então, você vai precisar construir o seu método de acordo com o tipo de pesquisa que você quer fazer, de acordo com a pergunta que você quer responder. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. E para cada método, para cada tipo de pesquisa, tem uma estatística específica. Por isso que vocês têm uma disciplina no segundo ano de estatística, para tentar encaixar aqui essa aula que eu estou dando para vocês. Essa aula e a disciplina como um todo, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha só. Se você está fazendo uma pergunta de tratamento, ou seja, se determinado tratamento melhora a dor da pessoa, então você tem um tipo de pesquisa chamada ensaio clínico aleatório ou revisão sistemática. Se você está fazendo uma pesquisa onde você quer saber qual é, por exemplo, a força que jogadores profissionais de futebol têm no joelho, nos músculos do joelho, e quer comparar isso com pessoas não atletas, não profissionais, controle, chamado de controle, então você está fazendo uma pesquisa transversal, entendeu? Então, para cada modelo de pesquisa, você tem um nome, um jeito e uma forma como você vai escrever o teu método. Para cada tipo de pergunta,
eu tenho um método de acordo com a pergunta que você está fazendo, e para cada tipo de método, para cada tipo de pesquisa, você tem uma análise estatística específica. Então, a disciplina, ela gira ao redor desses itens que vocês estão vendo aqui na frente. Aqui. Bom, outras coisas que ao longo do tempo vocês vão aprender é isso aqui, que a todo momento você precisa ser um crítico do que você faz ou do que você lê. Que hora você vai estar executando, hora você vai estar lendo. Né? Então, quer dizer, avaliação crítica é você olhar para o teu texto ou para o texto que você está lendo e você ir pontuando, melhorando, trocando informações, ajustando informações, conhecimento, agregando. Então, quer dizer, quanto mais você vai ficando tempo na universidade, né, terceiro, quarto, mais experiência, mais maduro você vai ter essa ideia para avaliação crítica. Em ciência, a avaliação crítica, geralmente ela recai sobre, não é sobre o todo, não. A avaliação crítica, ela se recai muito sobre o método. Então, marquem aí. Tem 2 itens bem importantes, chamados de validade interna. Então, a avaliação crítica se chama validade interna. A validade interna é, você formulou uma pergunta, você foi atrás das suas informações, você escreveu o teu método. O teu método está certo? Você não errou nada nesse conteúdo? Se seu método está certo e qualquer outra pessoa no planeta consegue reproduzir, ele tem uma boa validade interna. Captaram? Então, validade interna faz parte dessa avaliação crítica, que significa você poder não só fazer uma avaliação crítica do todo, mas olhar para o teu método e ver se seu método está de fato correto e você não está errando aí. É óbvio que você escreve uma introdução, é óbvio que você escreve um resultado, é óbvio que você escreve uma discussão, é óbvio que ele vai sofrer avaliação crítica a todo momento. Mas essa avaliação crítica, especificamente, eu estou dizendo sobre o método. Porque se você errou um método para você responder a tua pergunta, você está perdido, né? O estudo está perdido, está fadado ao insucesso. Tá bom? Mas também existe uma outra coisa chamada de validade externa. Validade externa. O que também faz parte da avaliação crítica? Também faz parte da avaliação crítica. O que é a validade externa? É você conseguir implementar, aplicar os seus resultados ou a conclusão do seu estudo de fato para quem precisa. Para a população, para uma unidade básica de saúde, para um hospital, para o próprio paciente, para a comunidade, tá bom? Então, validade externa é você olhar com satisfação para o final do teu estudo, que você executou, ou algo que você está lendo, e dizer, puxa, isso aqui eu consigo implementar, eu consigo aplicar isso que eu fiz, eu realizei, ou o que eu estou lendo. É óbvio que quando você está lendo, você tem que dobrar sua atenção na avaliação crítica da validade interna, porque ele pode estar usando um método que é diferente da realidade do que você fez ou faz com o teu paciente, ou fez ou faz com o teu paciente. Tudo bem? Isso é uma coisa bem importante. Então, avaliação crítica e implementação tem relação com as validades, a validade interna e a validade externa. Para fechar, óbvio que se você, quanto mais experiente você for, talvez mais maduro você for, melhor para o entendimento, mas isso não é garantia. Eu conheço inúmeras pessoas que têm muita experiência clínica e não sabem nada sobre ciência. Eu conheço alunos de 4º ano que já vêm com uma base boa de ciência, mas está aprendendo a experiência clínica. Como eu conheço professores que têm experiência clínica e, infelizmente, não conseguem aliar
experiência clínica com ciência. É uma pena. Né? Tem que ser algo que convirja, né? Tem que ser um processo de convergência e não um processo de exclusão. Eu sou experiente clínico e não preciso de ciência. Aí eu sou cientista e não preciso de experiência clínica. Não é verdade. Então, guarde isso que eu estou falando, que é extremamente importante. O ponto é convergência. Vamos convergir. Vamos dosar a ciência, uma boa ciência com uma boa experiência clínica, e a experiência clínica vocês vão avançando com o tempo, né, até chegar ao 4º ano, onde vocês vão ser uma pessoa no primeiro mês de estágio e vão ser outra pessoa, serão outras pessoas no último dia de estágio, né, porque vocês adquiriram experiência em 10 meses, atendendo pacientes nas 6 áreas. Então, isso é uma coisa legal. Se você conseguir aplicar lá dentro do seu TCC e para a sua vida pessoal a ciência, vai ficar ótimo. E isso que lhe faz diferente profissional em relação a outras universidades que não exploram isso. Não pode esquecer que toda pesquisa, ora lida por vocês, ora executada, precisa passar por um comitê de ética. Né? Sem o comitê, sem a aprovação da pesquisa com seres humanos, inclusive com animais, você não pode fazer a pesquisa. Então, sempre fique atento, né, que as pessoas que vão fazer TCC aqui, as pessoas não, todos vocês que vão fazer TCC, vocês vão precisar ter a aprovação. Geralmente pode cair num professor, que o professor já tem um projeto em andamento e você vai fazer uma parte lá e já possa ter uma pesquisa em andamento. Então, quer dizer que já tem comitê de ética, vai facilitar a tua vida. Se não, vocês vão precisar submeter ao comitê de ética em pesquisa, chamado de CEP, a sigla é CEP, e você vai construir um projeto e um termo de consentimento para a pessoa participar, baseado nessa resolução 466/12. Beleza? Então, isso foi um aquecimento, né? Um aquecimento. Foram quase 50 minutos, 40 minutos, 45 minutos, para falar um slide e para resumir a disciplina de tudo isso. A disciplina, ela vai passo a passo nesses itens e eu vou passo a passo tentando modificá-los para que vocês comecem a compreender e incorporar base de ciências na vida de vocês, que se até agora não começaram. É um bom momento para isso aí. Muito bem. Que em algum momento da vida de vocês, a partir de agora, a partir do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, vocês vão usar e muito esse slide que está na frente de vocês. Porque vocês vão ter que começar a ler. E vocês vão ter que começar a executar. Ler porque vocês não vão parar de ler. Vocês não podem parar de ler. Se vocês pararem de ler, vocês estão desatualizados. E executar porque vocês vão, no 2º ano, 3º ano, vão fazer parte de projetos. Então, vocês vão ter que entender isso. E mais, no 4º ano, você vai ter que executar tudo isso obrigatoriamente, porque você vai fazer seu TCC. Não tem TCC que não segue esse slide que eu estou mostrando para vocês. Vocês não conseguem se formar se vocês não executarem isso. Professor, eu não gosto de pesquisa, eu não gosto de estatística, eu não gosto de nada, eu gosto de atender. Não tem problema. Você quer se formar? Você vai ter que executar isso. Mas eu não gosto, mas não tem o que gostar. Você como escolheu essa profissão, e essa profissão ela se movimenta também com as pesquisas realizadas. Com ensaios clínicos, com revisões temáticas, ou outros tipos de revisões, com estudos transversais, com relato de casos, com uma série de outros tipos de estudo. Porque você vai ter que executar isso no seu TCC. Agora, você pode sofrer pouco ou você vai sofrer muito. Isso é a tua escolha. Porque você vai ter que escolher um orientador e você vai achar, você acredita que o teu orientador tenha noções e informação suficiente como professor para te seguir exatamente esse slide que está na sua frente. Entendeu? Não tem como escolher. Você vai ter que escolher um orientador que vá
entender sobre isso para te auxiliar no seu TCC. E você precisa tirar nota nesse TCC, você precisa passar. Mesmo que você não goste. Eu acho que você tem todo o direito de dizer que você não goste por algum motivo. Não entendo inglês, porque a língua da ciência é inglesa. Eu não gosto de estatística, porque a minha experiência foi ruim. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele professor, eu não gosto daquele outro, eu não gosto desse estágio, eu não gosto desse paciente, eu não gosto dessa área. Não interessa, você pode ter todo o direito de não gostar das coisas. Mas que você vai ter que, no quarto ano, executar isso. Quem gostar e quem aprofundar vai ter facilidades, e quem refutar isso aqui é como se fosse refutar a ciência. Não tem como você ser um profissional refutando ciência. Bom, tem, né? Tanto que a gente vê um monte por aí.